Olá, você está na GV News, seu canal de jornalismo exclusivo da Grande Vitória. Agora a gente entrevista o diretor-presidente da CESAM, Paulo Rui Carnelli. Nós vamos conversar sobre o sistema de esgotos da Grande Vitória e também sobre abastecimento de água. Paulo Rui, obrigado por sua presença aqui no GV News Entrevista. Eu agradeço e estou aí à sua disposição. Paulo Rui, como é que anda o programa Águas Limpas, que era um antigo programa de despoluição da Baía de Vitória, que vem sendo tocado já há alguns anos aí pela CESAM? Pois é, eu acho que vem andando muito bem, né? Nós tínhamos uma posição difícil no tratamento de esgoto, os municípios de Vila Velha, Cariacica, com uma oferta baixa. E nos últimos 10 anos, num crescente de investimentos, a gente passou de atender a 20% das pessoas do nosso universo de clientes de água, apenas 20% era atendido com tratamento de esgoto. Hoje a gente já superou 51% e tem uma oferta de redes maior ainda, de 60%, e agora estamos cuidando de ampliar as ligações, ou seja, esse serviço ele não depende só da oferta da concessionária. Depois que a rede fica pronta, cada casa, cada domicílio, cada comércio é visitado e informado disso e precisa fazer a ligação da sua fossa existente, da sua rede interna até a calçada. E nos últimos anos a gente tem se empenhado em ampliar, vamos dizer, essa ligação para que, como eu disse, o cidadão fazendo a sua parte, ele complemente todo aquele serviço, todo aquele investimento que foi feito nas ruas e gradativamente o tratamento do esgoto vai crescendo. Quer dizer, vocês começaram lá atrás, de cada 10 casas, apenas 2 tinham ligação com a rede de esgoto. Vocês ofereciam água, mas não tratavam essa água quando ela retornava para o sistema. Hoje vocês já passaram da metade, quer dizer, mais da metade. De cada 10 casas, 5 já têm esse tratamento, mais do que 5. Exatamente, até para o nosso telespectador entender por que isso aconteceu. De uma certa forma, no passado, no Brasil, se tinha dificuldade, inclusive, no abastecimento de água. Então, teve estratégias na década de 70, 80, para ampliar a oferta de água. A CESAM foi criada no final da década de 60, no início dos anos 70, e hoje tem uma boa cobertura de água. Praticamente, nos 52 municípios que ela atua, ela atende muito bem a água. Mas não houve uma estratégia. O esgoto era tratado em fossas individuais nas residências. A estratégia que foi usada no passado foi essa, e essa estratégia se mostrou inadequada. E o esgoto, vamos dizer assim, literalmente começou a entornar e poluir, né, de forma descontrolada os rios, os mangues, os mares. Bom, então se precisou fazer as redes públicas, né? Isso começou mais fortemente na década de 90, aqui na região, por exemplo, em Vitória, na região de Jardim Camburi, Jardim da Penha, foi feita a primeira estação. Em Serra, com os conjuntos habitacionais, foram feitas algumas estações de tratamento pontuais, mas não tinha uma estratégia grande para combater isso. E a gente começou isso, como você disse, no meados da década de 90, e vem continuando com investimentos crescentes a partir de 2003, conseguindo então sair lá das 2 casas em 10, para hoje aproximadamente 6 casas em 10 já tem a oferta do serviço. Foi um crescimento muito grande, mas hoje só 5 em 10 estão ligadas. Então, quer dizer, você oferece para cada 6 casas em 10, mas apenas 5 usam o seu serviço. Exato. Então a gente criou o programa Se Liga na Rede, onde a CESAM, através de empresas contratadas, faz a ligação intradomiciliar, ou seja, de lá de dentro do imóvel até a calçada, para as pessoas até um determinado nível de renda, R$ 1.400 per capita, aproximadamente. Atinge um universo muito grande, é um trabalho difícil, porque cada casa tem um tipo de piso, tem um tipo de calçada, tem uma particularidade, e você tem que atuar dentro da casa das pessoas. Então, vocês quebram o piso, botam o piso de novo? Bota o piso, então não é uma coisa simples de lidar, mas foi a forma que a gente encontrou para, vamos dizer assim, dar velocidade na ligação, porque afinal, toda uma estrutura pronta. O que significa a estrutura? Uma rede de coleta na frente da casa, que leva em algum ponto do bairro a uma elevatória que vai bombear esse esgoto.
depois uma estrutura de bombeamento numa tubulação de maior porte, até uma estação de tratamento, para que depois a água seja lançada na natureza em algum local, sem poluir. Então esse sistema complexo depende dessa ligaçãozinha aqui. Se essa ligaçãozinha não for feita, todo aquele sistema não funciona. Então hoje a gente tem feito um investimento grande, inclusive, tanto para estimular as pessoas que têm poder aquisitivo adequado para fazer as ligações dela, quanto para aquelas que não têm poder aquisitivo a gente fazer. E eu acho que assim tem funcionado bem. E nós planejamos, acho que com mais 2 anos a gente chegou a 80% de coleta e tratamento de esgoto nos 52 municípios que a CESAM atua. É um número que fica o dobro da média do Brasil, e a gente fica numa situação que esses 20% seriam gradativamente, porque são aí as áreas mais esparsas, seriam gradativamente trabalhados nos próximos anos. Eu acredito que em algo assim de 10, 12 anos a gente consiga chegar no 100%. Quer dizer, mais 2025 seria por aí? O plano é chegar em 2025, a gente tem também, vamos dizer, altos e baixos no crescimento. Para você ter uma ideia, a CESAM precisa crescer mais ou menos a sua rede e a sua estrutura de abastecimento de água 3% ao ano. Ou seja, nesses anos até 2025, nós teremos um grande crescimento também da oferta de água que a gente nunca pode parar de cuidar. E junto com esse crescimento, a gente tem investido mais em esgoto para, vamos dizer assim, tirar esse atraso a que eu me referi. E eu acho que com esse 60% que nós já temos hoje, a gente já tem, vamos dizer assim, uma carga muito grande. Se as pessoas forem a uma estação de tratamento e virem o esgoto chegando lá e sendo tratado, elas passam a ter uma dimensão, e a gente tem feito isso com escolas, com comunidades, porque ninguém vê o tratamento do esgoto, né? O esgoto some, então, mas indo numa estação você tem a dimensão do que aquilo que não está sendo lançado inadequadamente na natureza. Então hoje a gente já, com estações de grande porte em Vitória, Vila Velha, Cariacica, Guarapari, Serra, já melhorou muito, e temos feito obras em todo o estado, várias, hoje Marechal Floriano, Domingo Martim, Nova Venécia, Pancas, São Gabriel da Palha, vários lugares têm obras em andamento. Nós estamos agora fazendo uma contratação com o Banco Mundial para fazer obras na região do Caparaó, Irupi, Iuna, Muniz Freire, Ibatiba, toda aquela região também terá o esgoto tratado. E aqui ainda, região metropolitana, Vitória e Serra tem um avanço maior, e Vila Velha e Cariacica e Viana estão em torno de 50%. De quanto de investimento a gente está falando aqui? Pois por exemplo, no atual governo, até então, mais de 700 milhões já foram investidos. Como eu disse, a gente não pode parar de crescer o abastecimento de água, então aproximadamente 300 milhões de abastecimento de água, 400 milhões de esgotamento sanitário. E a gente tem trabalhado na CESAM para continuar aplicando, então é alguma coisa em torno de 250 milhões ano a CESAM tem conseguido investir. E aí a gente precisa fazer justiça que uma parte desse recurso vem da tarifa que as pessoas pagam, a gente tem conseguido fazer uma gestão austera que tem gerado parte do investimento. Então, em torno de 100 a 120 milhões são gerados pela operação da CESAM. Os outros são empréstimos e uma parte significativa que o governo do estado tem colocado. O governo do estado, como acionista majoritário, nos últimos governos tem acreditado na CESAM e principalmente na importância do tratamento de esgoto, né, para o meio ambiente. Então, os governos têm colocado recursos na CESAM, ou seja, o governador, quando ele aposta na CESAM, quando ele investe na CESAM, ele cresce o patrimônio do próprio estado na empresa, que vem se valorizando bastante nos últimos anos, e aumenta a oferta do serviço, a velocidade com que a gente consegue. Se a gente fosse apenas da tarifa fazer esses investimentos, aí
eu não conseguiria fazer nesse prazo que a gente está comentando. Quer dizer, e essa é uma situação bastante clara hoje, né? Quando você falou que o investimento no esgoto é uma demanda da própria sociedade que não aceita mais a destruição do meio ambiente. Quer dizer, ela exige que o meio ambiente seja tratado, né? Quer dizer, vocês têm essa pressão também, né? Eu estive, né, nesse próprio governo 1 ano como secretário de meio ambiente. Hoje a legislação para qualquer instalação ser construída no tocante ao esgotamento sanitário é muito rigorosa. Então, teoricamente, as empresas, a construção civil, as grandes empresas hoje não conseguem fazer nenhum empreendimento sem aprovar, né, o projeto do tratamento do esgoto. Então, a gente tem que estar ofertando a rede para essas novas construções, mas as do passado conviviam com uma forma inadequada. Então, a gente, como eu disse, está recuperando o investimento atrasado e, graças a Deus, hoje a gente tem uma legislação forte, mas ainda, vamos dizer, a gente precisa muito, matérias como essa conversa que a gente está tendo, é muito importante as pessoas saberem que o esgoto, ele não é uma decisão de governo, de empresa de saneamento que vai conseguir dar conta. A participação da sociedade é fundamental. De forma, como você disse, cobrando, né? Fazendo a sua ligação. E uma terceira coisa muito importante que a gente aprendeu nesse tempo é que a educação ambiental e a comunicação com a sociedade é fundamental, porque a própria forma de usar a rede de esgoto tem que ter alguns cuidados que as pessoas têm que ter. Então não pode jogar gordura na rede de esgoto, idealmente. Tem que ter cuidado com o que se lança, às vezes no vaso sanitário. Fio dental, né? Coisas inadequadas. Então assim, se você, de vez em quando até a gente brinca lá de fazer uma exposição com as coisas que são encontradas, mas que danificam quem topa. Então, muitas vezes que nossos carros têm que ir nas ruas, que as pessoas veem o esgoto vazando numa caixinha, muitas vezes foram coisas inadequadas que foram lançadas ou pelo vaso sanitário ou na tubulação de alguma forma. E a própria gordura, ela endurece e atrapalha muito o desempenho das redes. Nós temos feito campanhas, temos conversado e nunca é demais falar nesse assunto. Então, a participação do cidadão para que o esgoto dele próprio seja tratado é fundamental. Paulo, uma coisa que você colocou aí, assim, vocês vão lá nas pessoas de mais baixa renda, né, até 1.400, e fazem a ligação nessas casas. Entram lá, constroem e ligam na rede. E as pessoas de maior poder aquisitivo, como é que elas têm se comportado diante disso, uma vez que a CESAM não faz esse trabalho para elas? Elas têm respondido efetivamente a essa ligação, a esse investimento? Na realidade, eu responderia que sim. Nós tínhamos, em 2003, 128 mil ligações. Hoje nós já passamos de 340 mil. Né? Então, multiplicou praticamente por 3 o número de ligações. Então, as pessoas têm respondido, né? Não é imediato, precisa de um trabalho, precisa de conversa. E em alguns casos também, e aí nós temos conseguido avançar nisso, precisa usar a própria legislação ambiental. Então, as prefeituras é que são fiscais, a CESAM é prestadora do serviço, então ela não pode agir sobre o cidadão, ela pode só oferecer o serviço. As prefeituras, através de sua legislação ambiental, notificam as pessoas que já estão aptas a ligar e não o fizeram. Então, eu diria assim, que uma parte significativa tem sido pela compreensão das pessoas da importância de tratar o esgoto, e uma outra parte precisa de coerção, precisa da fiscalização atuar, mas de uma maneira geral não tem sido conflitivo esse problema. O cidadão tem entendido. De qualquer forma, a gente precisa entender que a pessoa tem um custo, né? Que ela não tinha e passa a ter um custo. Então, a gente tem trabalhado muito isso para mostrar a importância. E as pessoas ganham espaço nas suas casas porque deixam de ter a necessidade de fossas. Como o esgoto sai direto para a rede, ali você não tem mais aquele ponto de barata, de rato. Então, tem as pessoas até que ganham espaço físico mesmo, né, nos seus imóveis. Depois, gradativamente, as pessoas vão compreendendo isso. E aí vem essa segunda parte que eu me referi do uso correto para evitar o entupimento da rede. Então, todo um sistema de esgoto funcionando, ele tem além do investimento ser difícil
e durante a obra de causar muito impacto, depois que ele está funcionando, ele custa muito, custa energia elétrica, tem muita bomba, e o esgoto estraga muito as máquinas, os equipamentos, então você tem que ter manutenção constante. Enfim, é uma atividade que ela é muito escondida, então eu acho que temos um mérito aqui no Estado dos últimos governantes terem desafiado aquela máxima de que tratar esgoto não dá resultado, e nós estamos avançando bastante, ainda temos. Quer dizer, esse é o problema, ainda muita temos, coisa né? Ainda fazer, tem muita coisa. E não podemos nunca esquecer, mas assim, hoje a gente já tem resultados positivos. Camburi, por exemplo, é uma praia hoje que tem... a poluição não é só do esgoto, né? Tem outros problemas de poluição, mas Camburi tem várias áreas próprias para banho, e, por exemplo, em Vitória a gente quer recuperar as praias e gradativamente já tem conseguido alguns resultados, mas tem uma contribuição ainda de Cariacica e Vila Velha para cá. Então, por exemplo, reconquistar a balneabilidade das praias é um ativo super importante que o tratamento de esgoto vai permitir. Evitar que outras praias sejam poluídas, né? É muito importante. E principalmente para nós, os rios, que são o nosso ponto de captação de água, e não estarem poluídos, porque a gente consegue tratar uma água de rio poluída por esgoto, mas a um custo muito mais alto. Então, é o resultado do nosso trabalho no tratamento de esgoto, ele volta de formas bastante significativa para a sociedade, evitando doenças de veiculação hídrica, né? Principalmente diarreia, evitando o custo do próprio tratamento da água e melhorando a balneabilidade dos rios e das praias. Eu acho que é um trabalho assim que no longo prazo vale muito a pena. Isso é no longo prazo, né? Nesse momento ainda as pessoas ainda reclamam dessas coisas da praia, reclamam dos canais ainda que são muito ruins, da Cleitão da Silva, por exemplo. Tudo isso tem um custo de perda de qualidade de vida, né? Quer dizer, esse investimento lá no fundo, ele tem essa coisa, recuperar a qualidade de vida. E é um atraso, que vai ter que investir mesmo para recuperar esse atraso. Na realidade, quando a gente fez a obra de Vitória, que foi assim, né? Vamos dizer assim, uma obra que teve uma duração de curto prazo, foi bastante intensa, a gente percebeu a dificuldade de conviver a gente teve que conversar muito com a cidade, e eu acho que foi legal porque teve muita reclamação, mas as pessoas foram aceitando, e agora a gente já começa a ter resultado, né? Muitos milhões de litros hoje já são tratados e não são... Mas com esse efeito de muitos anos sem tratar o esgoto, ainda você não tem, vamos dizer, e essa é uma das dificuldades do serviço, você não tem ainda uma coisa para levar a pessoa e ver um resultado lá no final. Você ainda precisa de trabalhar levando crianças e lideranças comunitárias às estações para elas perceberem o volume de esgoto que é tratado ali. Mas gradativamente a gente já tem sinais de pontos onde a gente vai recuperando a natureza, e se Deus quiser, eu acho que é um sonho da gente, com mais uns 4 ou 5 anos, a gente vai estar com mais de 80% do esgoto tratado, e essa visibilidade na natureza vai ser muito maior, e aí vai obviamente que vai ter valido a pena, porque é o contrário, se a gente não tivesse feito isso e continuasse poluindo, as praias de Guarapari e de Vila Velha, que ainda hoje não são poluídas, acabariam sendo, né? E os rios ficariam em condições muito desfavoráveis para a gente tratar a água. Então eu acho que já tem efeito, mas ele ainda é difícil de demonstrar, e talvez essa seja uma das dificuldades do nosso serviço. As pessoas verem o resultado do trabalho ainda não conseguem ver, né? Só para você ter uma ideia, na década de 1980 do século passado, eu fiz uma matéria sobre a Baía de Vitória, na qual eu chamei como um grande penico, na verdade, que era aquilo, que saía aquele esgoto vivo e forte ali no centro da cidade, que aquelas bocas ali jogavam aquele esgoto vivo ali, né? Então, entre... um ponto de observação fácil e que todo mundo passa, né? Entre, vamos dizer assim, o Álvares Cabral e o centro da cidade, o Porto de Vitória, era uma área que na maré vazia a gente vê muito ainda o efeito, né? Mas naquela região ali toda, hoje ainda tem uma contribuição de Vila Velha e Cariacica pelo canal, mas já não tem contribuição de Vitória. E aí a gente tem convicção que gradativamente aquela imagem ruim, principalmente na maré vazia,
a natureza vai dar conta e ela vai, vamos dizer assim, melhorar muito, né? E em outros locais por exemplo, Santa Teresa, Santa Maria de Etibá, locais que tem rio, que a gente fez o tratamento do esgoto, a gente já percebe o resultado nos rios, né? São Gabriel da Palha. Então, esse efeito vem, mas a agressão que ficou durante muitos anos era muito marcante, como você falou, né? Mas eu tenho certeza que gradativamente esse resultado vai se tornar visível. Paulo, eu vou te pedir licença para a gente fazer um intervalo, para a gente voltar falando um pouquinho sobre a água, sobre a outra ponta do trabalho da CESAM, a captação de água. A gente volta daqui a pouco conversando com o Paulo Rui sobre essa questão do abastecimento de água em Vitória.